Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre o trabalho de missões. É um prazer para mim para estar trazendo aqui para vocês aqui algo sobre o trabalho de missões. Eu sou o pastor Peniel, estamos aqui na nossa base de apoio do projeto Programa de Apoio Evangelístico, um projeto que a gente desenvolve já há muito tempo, mais de 10 anos aqui na Bolívia, tá? E a gente está aqui com esses vídeos aqui falando um pouco do trabalho de missões, da realidade, de uma forma prática, tá? Não aquela coisa teórica, mas da forma mais prática possível, para te ajudar a compreender um pouco sobre essa vida em missões. Bom, vamos compreender um pouco o tempo que nós estamos vivendo. Se você olhar o mapa agora mesmo, nesse exato momento, você olha o mapa, você vai ver diferentes as linhazinhas que diferencia os pontos geográficos, né? Então toda essa divisão, isso é a forma que nós estamos vendo. Isso é interessante, que isso é algo novo. A gente acha que o mundo sempre foi assim, mas nem sempre o mundo foi assim. Para que você possa ter ideia, teve época que o mundo foi dividido por reinos. Teve época mais atrás, o mundo foi dividido por impérios, né? Teve períodos em que eram formados por tribos, praticamente eram várias tribos, e essas tribos se organizavam, e por muito tempo por reinos. Existe um rei, e aquele rei governava várias tribos, organizava várias tribos, dominava várias tribos, etc. Teve tempos atrás, a gente vê muito isso na história, na época das colônias, né? Aqui nos países, aqui nos países da Sul América, nós temos os países que falam espanhol, que esses países foram colonizados pelos espanhóis por muito tempo, né? A coroa espanhola veio para cá e colonizou, por isso que o pessoal fala espanhol. Já o Brasil, nós tivemos a presença da coroa portuguesa, então tivemos a presença dos portugueses, e é por isso que no Brasil a gente fala o português. O tempo vai passando, amado. Então essa mentalidade a gente cada vez mais está tendo mais forte essa mentalidade de que é da necessidade de que cada região tem que ter sua terra, seu limite político, tem que se haver o respeito entre as nações, cada nação tem seu presidente, se é um sistema presidencialista ou se é um sistema parlamentarista. A gente está acostumado com isso. É isso que a gente entende. E quando a gente vai fazer missões, a gente erra nesse ponto aqui. Porque quando nós tratamos de missões, nós não estamos tratando diretamente em termos políticos, mas nós estamos tratando com indivíduos, e esses indivíduos, eles estão inseridos em algo que a própria palavra nos traz a revelação em relação a isso aí. Quando falamos de missões, estamos falando de algo também que é o reino de Deus, já que vamos falar aqui de reinos, de domínio. Por mais que eu sou brasileiro e estou aqui na Bolívia, num outro país, e com o objetivo de quê? De expandir o reino de Deus. Isso é missões. Nós estamos expandindo o reino de Deus. Em cumprimento a quê? Aquela ordem, a ordem do mestre que foi dada lá atrás, quando o Senhor ele morreu, ressuscitou e ele deu ordem aos seus discípulos. E qual foi a ordem do mestre? Mateus 28, 19, ele diz o seguinte: todo poder me foi dado nos céus e da terra. 18, né? Versículo 18. Todo poder me foi dado nos céus e da terra. Portanto, ide a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a ordem do mestre. Ele mandou ir a todas as nações. Então, pastor, quer dizer que eu tenho que ir ao Peru? Quer dizer que eu tenho que ir ao Chile? Quer dizer que eu tenho que ir à Argentina? Quer dizer que eu tenho que ir às nações da África, às nações da Europa? Aí que está o nosso problema. Quando o Senhor ele fala de nações, amado, ele está falando de etnias. Ide a todas as nações. Ali a palavra é etnia. E é interessante isso aí, porque assim como era difícil para o judeu compreender que deveria sair daquele ciclo judaico, porque na cabeça deles a igreja era uma igreja de judeu. O judeu, amado, ele não dava mão para outra pessoa. O judeu ele não entrava na casa de uma pessoa que não era judeu, não comia com outra pessoa que não era judeu. E aí, do nada, Jesus chega com um negócio, uma palavra assim, e impacta tudo isso aí. A palavra é: vocês vão a todas as etnias e vocês vão fazer discípulo nessas etnias. Uma outra palavra que Jesus deu também, está lá em Mateus 24, ele diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado a todas as nações, para testemunha a todas as etnias, a todos os povos, a todas as nações. E então virá o fim. Quer dizer, o Senhor ele quer que isso seja pregado no meio das etnias. Cada etnia, cada organização, cada povo que receba essa palavra. O solzinho saiu aqui. Ai, Jesus.
Pronto, resolvido o problema. Meu Deus do céu, só ali. Já tá um calor esses dias, fez 40 graus aqui. 39, para não exagerar. Para não exagerar, fez 39 graus aqui em Santa Cruz. Já pensou? Mas tá bom, vamos lá, vamos curtir o calor. Amado, não pense que foi fácil para a igreja judaica compreender essa mensagem de Jesus. Não foi fácil. Eles tiveram muito problema. O Espírito Santo teve que trabalhar com o apóstolo Pedro, dar uma revelação a Pedro, aquela do lençol que veio, falou: Pedro, não tenhas tu comum aquilo que eu purifiquei. Mas Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, foi lá, pregou, o pessoal foi batizado, Deus operou, o poder do Espírito Santo desceu, foi tanta coisa, tanta bênção, todo mundo foi batizado nas águas, e toda aquela comunhão, porque se Deus aceitou eles também, nós temos que aceitar. Mas Pedro teve que dar explicação lá para a igreja, o povo não estava entendendo não, tá? Pensa, gente, na confusão que Pedro cometeu. Cometeu não fez não, né? Mas foi uma confusão no meio da igreja por causa dessa atitude dele ter entrado na casa de alguém que era um gentio, que comeu com um gentio. Olha, o pessoal foi um escândalo aquilo ali. Mas a ordem era clara. Pedro tinha que ir, o Senhor mandou ir, o Espírito de Deus mandou ir. E aí Pedro começa aquela tentativa de romper essa barreira cultural, dessas normas da cultura e etc. Mais adiante a gente encontra o apóstolo Paulo falando o seguinte: Pedro foi para os da circuncisão e eu vim para os gentios. Porque, amado, tá, a situação não foi fácil pro lado de Pedro não, tá? Ele acabou ficando no pessoal da circuncisão mesmo, e ele que falou: olha, o Senhor me levantou para pregar os gentios. Mas não conseguiu fazer não, tá? Mas a gente vê o Senhor, era o propósito de Deus, que a igreja saísse, alcançasse as etnias, as nações, e Deus levanta o apóstolo Paulo, e o Paulo ele vem mesmo com força, dando com força mesmo. A gente vê a confusão de Paulo com os judeus que traziam a lei, que queriam que o povo se circuncidasse, que tinha que guardar os costumes judaicos para ser salvo. Olha, o negócio não foi brincadeira não, viu? Moral da história, para a igreja judaica foi muito complicado eles compreenderem essa ordem do mestre. E eu vou dizer uma coisa para você, hoje está sendo complicado também. Tá? Por quê? Porque nós temos uma mentalidade. A nossa mentalidade não é uma mentalidade de olhar o mapa e identificar as etnias. A gente olha para o mapa, a gente só identifica as nações. O exemplo disso, eu costumo dizer, é aqui na Bolívia. A gente poderia citar vários outros exemplos por aí, Peru, o próprio Brasil, mas vamos falar aqui da Bolívia, onde eu estou trabalhando. O povo normalmente vem para cá, para a Bolívia, olha para a Bolívia e como um país assim por inteiro. Boliviano é um tipo de pessoa, é um tipo só de pessoas. Estão esquecendo que aqui dentro dessa nação tem mais de 30 etnias. E amado, aprende uma coisa: etnia diferente, estão falando línguas diferentes. Etnia diferente, tem cultura diferente. Etnia diferente, tem cosmovisão diferente. E para você trabalhar com etnia diferente, você tem que usar estratégia e forma de trabalho diferente. Eu já tenho falado isso em outros vídeos, da necessidade de você pode olhar em outros vídeos atrás, da necessidade de você como missionário olhar para as nações, para as regiões e identificar as etnias. Tá? Não olhar apenas como um país. Já tenho falado, não vou repetir aqui. Eu separei alguns pontos aqui que eu anotei aqui, que eu fiquei pensando aqui, quais são os pontos que a gente como missionário, nós temos que sentar e procurar nos preparar para poder fazer um bom trabalho no campo de missões. Quais são? Eu separei alguns aqui. Primeiro ponto que você tem que ter, se você quiser fazer um bom trabalho no campo missionário, um trabalho de missões de verdade, como a gente fala, tem aqueles que fazem que não é trabalho de verdade, né? Mas se você quiser fazer um trabalho de verdade, primeiro ponto que você tem que colocar em mente é o seguinte: compreender que dentro de um país não é só um povo um povo só. Não, você tem que entender que dentro daquele país tem várias etnias. Imagina como se fosse, dentro de um país existem várias nações dentro de uma nação. É isso aí. Então, por favor, querido missionário, quando você vier para a Bolívia ou quando você vier para qualquer outro país, quando você for para qualquer outro, coloque-se em mente que naquele país existe etnias diferentes. E se você vai encontrar etnias diferentes, existe uma... Vou dar outro exemplo aqui da Bolívia. O pessoal vem para cá, tem uma experiência aqui, vem para Santa Cruz. Glória a Deus, experiências impactantes. O mover de Deus é tremendo. Aí passa o tempo, o mesmo grupo fala: sabe uma coisa? Hoje agora nós não vamos para Santa Cruz não, nós vamos para um lugar bem diferente. Vamos lá para Potosí e vai ser tremendo da mesma forma. Aí quando ele chega em Potosí, amado, realmente é tremendo. Tremendo primeiro por causa do frio.
Segundo, tremendo porque ele encontra um povo totalmente diferente. A estrutura do povo, a formação do povo, a etnia de Potosí, lá, Potosí, é diferente daqui. Ok? Então vamos tirar um pouco essa mentalidade nossa nacionalista e vamos entender mais as etnias, estudar, respeitar, procurar obter essa aproximação para gerar um resultado da pregação do Evangelho e chegar naquilo que Jesus mandou a gente fazer, que é fazer discípulo a todas as nações. Amém? Bom, finalizo aqui. Um grande abraço para você. Te convido, olha, se você tem interesse de aprender mais sobre o trabalho de missões, eu quero convidar você a se inscrever para receber nossos e-mails. É facinho, tá aí na descrição aí do vídeo aí. Se você clicar aí na descrição, nessa setinha assim, vai abrir. Creio que é o primeiro link, está escrito assim, receba nossos e-mails de missões. Você clica, se inscreve, só precisa colocar o seu nome. Toda segunda-feira eu estou mandando e-mail novo. Eu falo sobre o período de preparação, eu falo sobre o primeiro momento que o missionário tem no campo, choque cultural, comunicação missionária. A gente fala sobre muita coisa, né? Sobre a questão dos grupos missionários que vão ao campo, a gente dá muita dica pessoal. Tem muita coisa, isso é toda segunda-feira eu estou mandando e-mail novo aí para que você possa crescer aí no conhecimento de missões. Amém? Forte abraço, Deus abençoe. Vamos continuar fazendo missões. Até mais.